O sacrifício de Gabriel Paulista e a chegada ao timão fala, fiel torcida. É hora de vibrar e sentir a emoção que corre nas veias alvinegras. Preparem-se, porque hoje temos uma notícia bombástica que promete sacudir os corações dos apaixonados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Gabriel Paulista, o zagueiro que chegou a deixar seus compatriotas admirados com sua performance na Europa, decidiu renunciar a uma fortuna de 28,3 milhões de reais para vestir a sagrada camisa do Timão. É isso mesmo! O homem que se destacou no Beşiktaş, da Turquia, trocou a grana alta pela paixão inigualável que só o Corinthians pode oferecer. Gabriel, de 35 anos, já foi oficialmente apresentado e já está inscrito no BID, o que significa que ele pode estrear contra o Red Bull Bragantino no dia 15 de janeiro. Imagine a cena, a Arena Corinthians lotada, a torcida gritando seu nome, e ele entrando em campo com a garra de quem sabe que está fazendo história. Esse é o tipo de jogador que a Fiel sempre sonhou, alguém disposto a abrir mão do que muitos consideram uma segurança financeira para defender o manto alvinegro. Essa decisão de Gabriel Paulista é mais do que um simples movimento no mercado da bola, é uma declaração de amor ao Corinthians. Em tempos onde a grana fala mais alto, onde muitos atletas optam por contratos recheados sem considerar a história e a tradição, Gabriel se destacou como um verdadeiro guerreiro. Ele pode ter deixado a Europa, mas trouxe consigo a experiência de competições de alto nível que pode ser fundamental para a defesa corintiana. E não podemos esquecer do momento histórico que o Timão está vivendo. Com a temporada 2026 em andamento, a torcida se encontra ansiosa, mas também esperançosa. O Corinthians precisa de líderes em campo, e Gabriel Paulista traz exatamente essa característica. Ele chega como um verdadeiro capitão, com a missão de guiar uma defesa que, por muitas vezes, se mostrou vulnerável nas últimas temporadas. Ao apresentar Gabriel, o Corinthians não apenas reforça sua defesa, ele também manda uma mensagem clara para a Fiel: estamos prontos para lutar por títulos, para sonhar grande novamente. E o que isso significa para o torcedor? É um sinal de que a diretoria está disposta a investir em jogadores que entendem o peso da camisa e o que representa vestir a faixa de campeão. Imagina só a adrenalina que vai tomar conta da arena no dia da sua estreia. A torcida, que sempre foi o 12º jogador, terá mais um motivo para se encher de orgulho e esperança. Gabriel já tem um histórico de competições e pode ser a peça que faltava para moldar um time forte, coeso e, principalmente, vencedor. Mas não para por aí. A chegada de Gabriel Paulista não é apenas uma questão de reforço técnico, mas também um impacto emocional para o elenco e a torcida. Ele traz um ar de seriedade, de compromisso, e isso pode ser contagioso. Os jovens talentos do Corinthians vão se inspirar na determinação desse jogador que decidiu abrir mão de uma vida tranquila na Europa para enfrentar desafios na Série A. A expectativa é alta, e não é para menos. A fiel torcida quer um Corinthians forte, que dispute cada partida como se fosse uma final, e a chegada de Gabriel é um passo importante nessa direção. Mas a pergunta que fica no ar é: Gabriel conseguirá trazer a experiência e a garra que o Timão precisa para alçar voos mais altos nesta temporada? Os comentários estão abertos, fiel. Como Gabriel Paulista pode transformar a defesa do Corinthians? Contempla, fiel. Agora que temos a notícia do sacrifício feito por Gabriel Paulista para vestir a camisa do Timão, é hora de falarmos sobre o impacto que essa contratação pode ter na defesa alvinegra. A verdade é que o Corinthians tem enfrentado dificuldades em sua linha defensiva nas últimas temporadas. Falhas individuais, desconcentrações e até desentendimentos entre os jogadores têm sido comuns, resultando em gols sofridos em momentos cruciais. Essa é a hora de virar esse jogo. Gabriel traz consigo uma bagagem de experiência que poucos jogadores no Brasil possuem. Ele já enfrentou os melhores atacantes do mundo e, sem dúvida, isso pode fazer toda a diferença em campo. A sua presença não apenas reforça o setor defensivo, mas também pode criar uma nova dinâmica em como a defesa se organiza. Possuidor de um bom posicionamento e habilidade em ler o jogo, Gabriel tem tudo para ser o pilar que faltava para a zaga corintiana. É possível imaginar um cenário onde a defesa do Corinthians se torna mais sólida e menos vulnerável a erros. Gabriel tem a capacidade de orientar os jovens zagueiros e volantes, funcionando como um verdadeiro mentor.
Além disso, seu estilo de jogo, que combina força física com técnica, pode ajudar a inspirar os demais jogadores a se doarem ao máximo em campo. Mas vamos além da parte técnica. A presença de Gabriel Paulista pode elevar a moral do elenco como um todo. Jogadores como Raul Gustavo e Bruno Mendes, que ainda estão em fase de formação na carreira, poderão se beneficiar imensamente do conhecimento e da liderança de Gabriel. Imagine o quanto esses jovens podem aprender com um zagueiro que já foi campeão em diversos clubes e que tem uma visão ampla do jogo. Essa mentoria pode ser o diferencial que o Corinthians precisa para se destacar. Outro ponto a ser destacado é a sua adaptabilidade. Gabriel já jogou em diversas ligas e competições, o que lhe confere não apenas um repertório técnico diversificado, mas também uma mentalidade vencedora. Ele sabe como se comportar em momentos de pressão e isso é fundamental em um campeonato como o brasileiro, onde cada partida é uma final e a torcida está sempre exigente. A torcida quer ver um Corinthians forte, e Gabriel Paulista representa essa esperança. A forma com que ele se dedicará em campo será um reflexo do que a fiel espera. Jogar pelo Corinthians exige coragem, e ele demonstrou que está mais do que disposto a batalhar por essa camisa. E essa entrega pode ser o que faltava para que a zaga do Timão se torne uma fortaleza. É impossível não ficar empolgado com o potencial da dupla de zagueiros composta por Gabriel Paulista e Raul Gustavo. São jogadores com características complementares que podem se ajustar perfeitamente. Gabriel traz a experiência, enquanto Raul pode utilizar sua juventude e velocidade para ser um zagueiro mais moderno, acompanhando as investidas do ataque adversário. E quando se fala em defesa, é importante mencionar o papel do goleiro, que precisa ter confiança na sua linha de defesa. Com a chegada de Gabriel, a esperança é que Cássio possa ter mais segurança e tranquilidade para atuar. O entrosamento entre goleiro e zagueiros é vital para o sucesso defensivo da equipe. Um sistema defensivo coeso pode resultar em uma redução significativa no número de gols sofridos e, consequentemente, aumentar as chances de vitórias. Agora, a grande pergunta que fica é: com Gabriel Paulista em campo, conseguiremos ver um Corinthians mais seguro defensivamente? Será que essa mudança poderá impulsionar o Timão a conquistar títulos nesta temporada? Vamos colocar essa questão em pauta e ouvir a voz da fiel nos comentários. Visualiza, torcida. Enquanto celebramos a chegada de Gabriel Paulista, não podemos deixar de lado uma notícia triste que também movimentou os bastidores do Corinthians: a saída do volante Maicon. Um jogador que se destacou no meio-campo alvinegro, Maicon foi oficialmente anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro, após o Corinthians não aceitar as condições de venda apresentadas pelo Shakhtar Donetsk. E a pergunta que fica é: o que isso significa para o Timão e como o clube irá se reerguer após essa perda? Maicon, de 28 anos, já era um nome conhecido e querido na fiel. Sua saída representa não apenas uma perda técnica, mas também um vazio emocional. Ele era um dos poucos jogadores que conseguiram se firmar como um líder dentro de campo, alguém que não apenas comandava o meio-campo, mas que também lutava e se entregava ao máximo em cada partida. Com ele, a torcida tinha certeza de que havia um jogador que poderia conectar a defesa ao ataque com qualidade e visão de jogo. Agora, o Corinthians precisa se reerguer e encontrar alternativas para suprir essa ausência. E a boa notícia é que a diretoria já está trabalhando nisso. A chegada de Gabriel Paulista, que se junta à defesa, pode ser um alicerce importante para o time, especialmente em um momento em que a saída de Maicon deixa um espaço significativo no meio-campo. A presença de Gabriel pode ajudar a organizar a defesa e, ao mesmo tempo, permitir que outros jogadores do meio-campo assumam responsabilidades criativas, compensando a ausência de Maicon. Entre os possíveis reforços, destaca-se o volante Cauã Diniz, do América Mineiro, que pode ser uma peça-chave para o meio-campo do Timão. Ele traz consigo a esperança de que o Corinthians possa manter a qualidade e a intensidade que a torcida tanto ama. É hora de renovar as esperanças e acreditar que, assim como o Gabriel, novos talentos podem surgir e fazer a diferença. Além disso, o Corinthians também está negociando a vinda de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo. A chegada de um jogador com as características de Matheus pode agregar velocidade e força ao time, além de proporcionar opções variadas ao técnico no meio-campo.
Ele não apenas pode atuar como volante, mas também como um meia mais avançado, ajudando a criar jogadas e articulações ofensivas. Essa versatilidade é crucial para que o Timão mantenha sua competitividade, especialmente em um cenário em que a saída de Maicon deixa um buraco a ser preenchido. A saída de Maicon e a chegada de novos jogadores revelam uma nova fase que o Corinthians está vivendo. A diretoria está focada em montar um elenco competitivo, que não apenas possa brigar pelos títulos, mas que também tenha um futuro promissor. O que queremos ver são novos jogadores se destacando e fazendo com que a torcida sinta orgulho de cada passo no campo. Vamos lembrar que, no futebol, mudanças sempre trazem um misto de incertezas e esperanças. Sim, a saída de um jogador querido sempre será sentida, mas também é uma oportunidade para que novas estrelas brilhem. O Timão já passou por isso antes e sempre conseguiu se reinventar. É esse espírito de luta que precisamos continuar a cultivar. Mas, mais uma vez, deixo a questão no ar para Fiel. Será que a saída de Maicon será um grande golpe ou uma oportunidade para o Corinthians se renovar e voltar mais forte? O que vocês acham das novas contratações que estão a caminho? O espaço para os comentários está aberto, e queremos ouvir a voz da torcida. Agora, é hora de falar sobre um capítulo que deixou a Fiel decepcionada, a eliminação do Corinthians na Copinha 2026. O Timão, que tinha esperanças de brigar pelo título, foi surpreendido pelo Guarani e perdeu a partida por 2-1. Essa foi a pior campanha do Corinthians na competição desde 2013, e a torcida se questiona: o que foi que aconteceu? A partida contra o Guarani foi marcada por erros que custaram caro. O zagueiro Fernando Vera, em um lance infeliz, falhou ao deixar um espaço vazio na defesa, que resultou no segundo gol do adversário. A pressão estava alta, e o jovem zagueiro não conseguiu segurar a barra. Essa eliminação não é apenas uma derrota em um torneio sub-20, mas um reflexo de um trabalho que ainda precisa ser aprimorado. A base do Corinthians é cheia de talentos, mas parece que a pressão do jogo em si pesou nas costas dos moleques. Essa eliminação pode ter um impacto significativo na moral do time, especialmente para os jovens jogadores que esperavam brilhar na Copinha. A pressão e a expectativa de representar o Timão em um torneio tão importante podem ter sido um peso extra. Agora, é hora de transformar essa frustração em aprendizado e motivação para o futuro. O Corinthians precisa se reinventar, ajustar as peças e buscar a solução para que esses jovens talentos possam brilhar em competições futuras. A pergunta que fica é: será que a diretoria está atenta a esses sinais e disposta a investir em melhorias na categoria de base? Enquanto isso, as expectativas para o Paulistão 2026 estão altas. A vitória convincente contra a Ponte Preta, no primeiro jogo do campeonato, com um expressivo 3-0, trouxe um sopro de alívio e esperança. Os gols de André Ramalho, Gustavo Henrique e André foram o que a Fiel precisava ver para acreditar que a equipe pode, sim, lutar por títulos. A energia da torcida na arena foi contagiante, e a vitória se tornou um antídoto para a frustração da eliminação na Copinha. Agora, o Timão se prepara para um grande desafio: o próximo confronto contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Esse jogo promete ser um verdadeiro teste de fogo para o elenco. Será que os jogadores conseguirão manter a pegada e a determinação que mostraram contra a Ponte Preta? A torcida espera que sim. É hora de mostrar que o Corinthians pode ser forte, independentemente do que aconteceu na Copinha. A volta de Yuri Alberto e Ranieri aos treinos é um alívio, e a Fiel espera que esses jogadores possam fazer a diferença na partida. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder pontos em um início de campeonato, e a pressão está em alta. A expectativa é de que a equipe se mantenha unida e focada, aprendendo com os erros do passado e se preparando para os desafios que estão por vir. Mas, como sempre, deixo a pergunta no ar: o que vocês acham que o Corinthians precisa fazer para se manter firme e forte nesta temporada? A voz da Fiel é essencial nesse momento. Chegamos ao último capítulo, e aqui é onde tudo se junta. O Corinthians está passando por um momento de transformações, e é fundamental refletirmos sobre o que isso significa para o futuro do clube. A chegada de Gabriel Paulista, a saída de Maicon e os novos reforços estão moldando a cara do Timão para esta temporada. Cada movimento no mercado reflete a busca por um time que possa voltar a brigar por títulos e conquistar o coração da torcida.
A Fiel quer ver um Corinthians forte, um verdadeiro gigante que não se intimida diante de adversidades. Gabriel, com sua experiência, pode ser o motor que impulsiona essa mudança. A esperança é que sua presença inspire não apenas os jogadores novos, mas que também recarregue a confiança dos veteranos. O que se espera é que ele traga solidez à defesa, algo que o Timão precisa urgentemente. A saída de Maicon, embora dolorosa, abre espaço para novas oportunidades e pode ser um divisor de águas para o Corinthians. O clube precisa se adaptar, e isso pode ser o que faltava para que novos talentos se destaquem. Com a chegada de Cauã Diniz e Matheus Pereira, a expectativa é que eles tragam frescor e novas ideias ao time, permitindo que o Corinthians se reinvente e se torne mais competitivo. Em uma era onde o futebol é altamente competitivo, as mudanças são necessárias, mas devem ser feitas com sabedoria. A torcida espera que a diretoria continue a investir em contratações que façam sentido para o projeto a longo prazo. A eliminação na Copinha foi um balde de água fria, mas também uma oportunidade de aprendizado. O Corinthians precisa investir em sua base e criar um ambiente onde os jovens possam crescer e se desenvolver. O futuro depende do que se faz hoje, e é essencial que a diretoria esteja atenta a isso. A Fiel sabe que a formação de novos talentos é fundamental para o sucesso do clube e espera ver mais garotos da base brilhando no time principal. Agora, com o Paulistão em andamento e a Supercopa do Brasil se aproximando, as expectativas são altas. A torcida está ansiosa para ver um time que jogue com garra e determinação. É fundamental que todos os jogadores se unam em prol de um objetivo maior, que é trazer títulos e alegria para a Fiel. O Corinthians precisa mostrar que está pronto para enfrentar qualquer desafio, e isso começa com a atitude dentro de campo. E, claro, as perguntas finais são inevitáveis. O que vocês, torcedores, esperam do Corinthians para esta temporada? Será que estamos prontos para viver um novo ciclo cheio de emoções e desafios? A voz da Fiel é essencial nesse caminho. Vamos juntos, porque o Corinthians é mais do que um clube, é uma paixão que não tem fim. O futuro é promissor, mas depende da união e da força de todos nós. Que venham os desafios, estamos prontos para enfrentá-los com o manto sagrado no peito.